Você já pediu para aumentar o volume da TV? Já falou várias vezes, que não entendi? Sabia que isso pode ser um sinal de perda auditiva? E o pior, tem pessoas que passam anos para procurar uma ajuda de um especialista. E isso acaba piorando, isso se torna um desafio bem maior. E nesse vídeo vou falar as causas de perda auditiva de forma clara e objetiva. Olá, meu nome é Everton Guimarães, sou fonoaudiólogo especialista em aparelhos auditivos. E para quem não me conhece ainda, eu tenho mais de 20 anos em aparelhos auditivos. Eu vou dar uma explicação rápida de como ouvimos. Bem, sabe quando você está conversando com alguém, quando você está com uma festa? Bem, o som entra pelo ouvido. Diante disso, ele encontra o tímpano. Saindo do tímpano, ele vai ao encontro dos ossículos, que são martelo, bigorna e estribo. E o som vai caminhando, o som chega até a cóclea. A cóclea nada mais é que uma central de captação. E diante disso, ela chega ao cérebro. Se o som que percorre todo esse caminho, se um desses caminhos aí, se uma dessas situações que eu falei não funcionar adequadamente, o som chega defasado no cérebro, o som acaba chegando incompleto. Primeira causa, exposição a ruídos. Tem pessoas que trabalham anos e anos em fábricas, em marcenarias, em construção civil. E aos poucos, a célula que é responsável pela audição, ela vai se desgastando e ela não se regenera. Imagine só, anos e anos ouvindo esse barulho, não tem ouvido que aguente. Vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que um senhor trabalhou 20 anos numa marcenaria e quando o telefone toca, ele não consegue entender aquela ligação. Vamos supor que um senhor passou 20 anos numa fábrica e aí quando alguém liga ou quando alguém fala, ele não consegue entender. Ele até ouve, mas ele tem muita dificuldade em conseguir perceber o que de fato aquele diálogo representa. Segunda causa, envelhecimento. Com o tempo, nós começamos a envelhecer. Tudo envelhece. O cabelo, o corpo, os músculos, enfim. E o ouvido também vai se desgastando com o tempo. E esse envelhecimento natural das células que são responsáveis pela nossa audição se chama presbiacusia. Essas estruturas que são responsáveis pela audição vão se desgastando. E o primeiro som que se desgasta é o agudo. Isso porque a parte da cóclea, a primeira a ser atingida, são os agudos, porque ela fica logo na frente. Um exemplo disso, vamos supor, a Dona Maria, que ela ouve a televisão e ela não entende quase nada, ela acaba trocando as letras. A pessoa fala uma coisa e ela acaba entendendo outra. Essa é a presbiacusia, muito comum entre pessoas a partir de 40 anos. Uma outra causa também são as inflamações no ouvido, as chamadas otite, muito comum em crianças. Fica uma secreção atrás do tímpano e o som fica impedido de passar, acabando causando uma perda auditiva condutiva. Uma outra causa também é a famosa cera. Sabe a cera? Ela acaba petrificando dentro do ouvido e ela vai impedindo que o som chegue. E sabe o que pode piorar? É o uso de cotonete. A pessoa acaba usando e ela vai empurrando a cera. E aí vai piorando, porque ela vai acumulando e aí o som ele tem muita dificuldade em passar e acaba causando a famosa perda auditiva. Uma outra causa é o uso de medicamentos ototóxicos. E o que são esses tipos de medicamentos? São aqueles medicamentos que acabam influenciando na audição. Alguns remédios, como quimioterápicos ou alguns antibióticos específicos.
É por isso que é importante, quando você for usar um remédio, sempre consultar o seu médico, porque esse remédio pode acabar influenciando de uma forma negativa para a sua audição. Uma outra causa é a genética. Existem pessoas que acabam nascendo com alterações genéticas e acaba causando perda auditiva. Ou, se ela não nasce, ela vai desenvolvendo ao longo da vida e acaba tendo uma perda auditiva lá na frente. Isso acontece muito porque aquela pessoa tem o pai, ou a mãe, ou um tio com alguma herança familiar, e isso pode causar perda auditiva. Uma outra causa são doenças como hipertensão e diabetes. Pessoas com diabetes ou pressão alta têm mais chance de ter perda auditiva. Isso porque influencia no fluxo sanguíneo que circula dentro do ouvido. A audição, ela depende da oxigenação. E se esse sangue não chega adequadamente ao ouvido, as células acabam morrendo. Uma outra causa são acidentes ou traumas. Pessoas que batem a cabeça, as pessoas acabam se acidentando. Muito motoqueiro, gente, acaba caindo, tá? Barulhos repentinos, foguetes, ou, por exemplo, alguém leva um tapa no ouvido. Isso são traumas que podem afetar muito a sua audição e pode causar sim perda auditiva. Ou pode mexer com a estrutura do tímpano, tipo, acaba rasgando, acaba furando o tímpano, ou os mecanismos, como eu falei, que são os ossículos, com um trauma, acaba que danificando as estruturas por conta do trauma. E vale lembrar quais são as perdas possíveis de exposição ao ruído, envelhecimento, trauma, infecções, cera acumulada, remédios fortes, genética e doenças como diabetes e hipertensão. Agora coloca aqui que é super importante, eu quero saber se você se identificou ou conhece alguém da família que tem algum tipo de perda auditiva, e coloca aqui nos comentários. Aproveita e segue a gente. Tchau, tchau.